bastante gente aqui que entrou e acredito pela quantidade de inscritos que tem mais uma série de pessoas que ainda vai entrar. Então, vou iniciar o nosso evento tributário. Quero agradecer a presença de todos vocês, primeiramente dos nossos painelistas, né? São 3 grandes parceiros da ABVD. Então, Lucilene, muito obrigada, sócia da Derraik Menezes. Daniel Maia, sócio do Machado Associados, e Maurício Barros, sócio do Gaia Silva Gaed. Então, são 3 grandes parceiros aqui, com grande expertise na área tributária, nesse contencioso, e que afeta todas as empresas do nosso setor, né? Então, eu gostaria também de agradecer a todos os nossos associados, tem diversos executivos aqui, só para vocês saberem, né? Eles são todos da área tributária e da área jurídica, dessa área de gestão tributária, todos muito preocupados, né, com esses temas que afetam diretamente os nossos negócios. Então, quero agradecer também a presença de vocês e pedir para que vocês fiquem confortáveis de mandar via chat, seja para mim ou para todos os painelistas. Eu vou coordenando aqui as perguntas. A intenção aqui é a gente fazer uma abordagem prática, né, de questões jurídicas complexas que foram decididas e tiveram uma reviravolta no nosso no STF, né? E quais são esses impactos práticos, né, dentro da nossa empresa. Então, como que nós organizamos esse evento? Eu vou pedir para que cada um de vocês, né, a gente separou um acórdão para a Lucilene, um para o Daniel e um para o Maurício, para que a gente aborde. Então, em 15 minutos, eu queria que vocês se esforçassem para respeitar esse prazo de 15 minutos, para vocês fazerem uma abordagem do tema, né, e das questões práticas que podem ter impacto, sejam contábeis, fiscais, gerenciais da empresa, que vocês possam dar esse panorama para a gente. E aí, depois dessa apresentação em 15 minutos de cada um, a gente abre para o nosso debate, né? E aí, vocês fiquem à vontade, porque os 3 conhecem muito bem os assuntos que todos que vão ser aqui discutidos. E aí, vamos trocar ideias, dúvidas e debater o nosso entendimento. E vocês todos que estão participando, fiquem à vontade também para vocês fazerem as perguntas. Pode ser via chat, para quem tem meu celular, fiquem à vontade aí também, pode me mandar aqui por WhatsApp, que aí eu organizo aqui. Então, como é que vai ser? Quais são os temas? A Lucilene vai tratar sobre essa reviravolta que teve no acórdão do ISS sobre franquias, né, sobre royalties de franquias. Depois a gente tem 2 temas importantes de ICMS, né? 2 grandes guerras, né? A guerra dos portos, né? Em relação à importação, principalmente as operações de importação trianguladas, que vai ser tratada pelo Maurício. E depois o Daniel Maia vai falar sobre guerra fiscal, né? Enfim, aquela nossa eterno debate, como a Lucilene falou aqui, é uma grande guerra, o próprio nome já fala, né? Como guerra fiscal, dos benefícios, como é que fica a glosa do ICMS pelo estado destinatário. E aí eu vou pedir para que seja nessa ordem, tá? Então, Lucilene, você começa falando sobre o ISS, sobre franquias, aí o Maurício aborda a guerra dos portos, até porque ela tem um pontinho que às vezes esbarra um pouco na guerra fiscal, e aí o Daniel arremata com a guerra fiscal, e aí após esses 15 minutos de cada um, a gente abre aqui para debate, tá bom? Vamos fazer assim? Combinado. Lu, passo a palavra para você. Obrigada. Tá bom. Então, vou ser bastante rápida, porque por que eu quis escolher o assunto da franquia? Porque tem uma convergência muito com o canal de vendas diretas, e a gente sabe que o varejo e os negócios agora não são mais fechados, né? Antigamente, ou você estava em loja física, ou você era da venda direta, ou você estava no e-commerce, né? Isso não existe mais, esse mundo acabou, né? E essa multicanalidade, essa forma de levar seu produto por diversas maneiras e de intercambiar os contratos, ela é uma verdade no mundo contemporâneo, vamos chamar assim, né? Então, e também é uma verdade, assim, na minha opinião, e eu não sou contratualista, não sou civilista, mas acabo estudando bastante os contratos e trabalhei muito tempo com contratos,
Também eu acho que não é uma verdade que o Código Civil de 2002, do jeito que ele está desenhado, ele separa as obrigações de uma forma estanque, né? As obrigações de fazer, as obrigações de dar, né? Eu acho que ali você tem um enunciado de algumas diretrizes de obrigações, de como se dão as obrigações, mas os contratos, de uma forma geral, especialmente os contratos complexos, eles acabam conectando diversos tipos de obrigação para chegar ao resultado esperado, que é uma utilidade que você deve levar ao seu cliente, né, ou um bem que você deve conseguir entregar ao seu cliente, que normalmente não vem isolado, né? O fato é que no mundo das inovações, no mundo da tecnologia, não existe nada mais que é tão isolado ou estanque, né? Então, ou eu compro um determinado bem, né, como esse celular. O que é isso aqui? É uma mercadoria ou é um conjunto de utilidades que tem aqui dentro, né? Ou então eu tenho um serviço isoladamente que não carrega em si algum bem útil, né? Então, não acho que a gente tenha que fazer uma leitura, a exemplo do que traz o voto do Marco Aurélio aqui, uma leitura que o Código Civil de 2002 tem essa visão antiga, né, do direito civil como obrigação de dar ou obrigação de fazer apenas, né? E sou muito mais interessada nos modelos, nos sistemas jurídicos que preservam os códigos comerciais, né? Como a gente não preserva mais, a gente não tem, então a gente misturou os contratos da vida civil com os contratos comerciais dentro do Código Civil, e a gente não valoriza a existência dos chamados contratos complexos, né? Desses contratos que têm os chamados contratos de colaboração. Então, vamos pegar até, quando a gente olha, um contrato que era muito simples, né? Que era o contrato de corretagem, e no que ele se transformou depois da lei de 2015, que é, na verdade, um contrato de corretor associado, que é um contrato de associação, de colaboração. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, o primeiro ponto é esse, que a gente precisa, na área tributária, entender que, que a legislação civil responde a essa complexidade dos negócios, né? Dessa intercambiabilidade das relações. E que isso não significa desprezar o artigo 110 do CTN, isso não significa mudança de materialidade do tributo, mas é reconhecer que que a interpretação conforme ela aconteceu no tema do ISS e não foi nesse caso dos julgados de franquia, né? Já vinha lá atrás, quando se julgou... Claro, o parâmetro é o julgado da locação lá dos guindastes sem fornecimento de mão de obra, né? Claro, aquilo é obviamente uma obrigação de dar, né? Uma obrigação de locar, de entregar o bem por um determinado período, e não tinha mais nada associado àquilo, aquela decisão de 2010, ela me parece, claro, correta, né? Mas depois nós tivemos outros julgados, o caso do leasing, né, do leaseback, né, que tem tanto locação como tem instrumentos financeiros que desenham esse contrato, as atividades das operadoras de plano de saúde, que são absolutamente complexas, né, reguladas pela ANS, tem um conjunto ali de obrigações, desde formar uma rede de médicos e hospitais credenciados, a manter essa rede e a fazer com que essa rede opere em serviço, né, dos associados, dos contratantes, né? Desenvolvimento de software também, que já é uma coisa que vinha, e agora essa complexidade dos contratos de franquia, que quem conhece e opera o varejo e os negócios sabem que, de fato, ali tem uma multiplicidade de obrigações pelo lado do franqueador, né? Desde promover a marca, a publicidade, de treinar os franqueados e seus colaboradores, a obrigação de desenhar sistemas de distribuição e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso é que este julgado me parece que era um pouco previsível, né? O que aconteceria aqui seria um pouco previsível quando a gente lê as decisões do Fux, no caso do plano de saúde, quando a gente lê a decisão do caso do leasing e por aí vai, e quando a gente lê as próprias decisões do STJ, que já estavam julgando
a incidência do ISS sobre franquia à luz da Lei Complementar 116, lá depois de 2003. Claro que eu não discuto aqui que antes de 2003 é óbvio que não podia ter essa incidência, porque também a Constituição é muito clara que serão tributados os serviços de qualquer natureza listados, né, ou na forma da lei complementar, e aquela lei complementar é, sim, taxativa. Mas depois de 2003, eu acho que a gente caiu, de fato, num cenário bastante mais complexo, e depois dessas decisões aqui também. Então, fato que me parece é que, daqui para frente, todos esses contratos mais complexos, né, e sobre que incidência vai haver, a gente precisa se pautar neste conceito, né, da multiplicidade dos contratos que estão em determinadas atividades realizadas pelos agentes econômicos, né? Bom, isso posto, decidido que incide o ISS, as preocupações que eu coloco aqui, né? E são preocupações mesmo, né? Na verdade, eu não tenho resposta para todas, né? Mas são preocupações muito de ordem prática para dizer o seguinte: há empresas, né, com trânsito em julgado, ou seja, que já discutiram, né, essa tese após a Lei Complementar 116, e o processo transitou em segunda instância, não teve recurso, sei lá, por qualquer razão. A gente conhece casos assim, tenho casos assim de clientes assim. Bom, o que fazer nesse caso, né? Onde o seu processo já transitou em julgado e a gente tem que olhar aí as disposições do novo Código de Processo Civil, né? O 505 do novo Código de Processo Civil, o 535, né? Que tratam exatamente desse tema da coisa julgada, né? E tem o caso dos contribuintes que ainda estão com os seus processos em andamento ou estão com eles suspensos, aguardando a decisão do Supremo. Eu acho que esse segundo caso ele é mais comum no nosso dia a dia, ele é o que aparece em todas as outras discussões tributárias, e quer me parecer aqui que esse contribuinte já fez a sua avaliação de risco, seja fazendo a provisão de contingência ou não fazendo, e tendo que rever agora essa questão da provisão, ou mesmo ele pode ter depósito judicial que vem suspendendo a exigibilidade. E aqui esses casos me parecem até mais do nosso dia a dia aí nas discussões tributárias. O segundo caso é que eu acho que merece uma atenção, né, mais cuidadosa. Por quê? Porque a gente não está tratando aqui de nenhuma forma, né, o novo CPC de nenhuma forma trata, na minha opinião, de relativizar a coisa julgada, né? Porque não é isso. A Constituição ela preserva a coisa julgada, né? Mas é uma revisão da coisa julgada à luz de uma decisão em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, onde, claro, né, a gente precisa revisar essa coisa julgada em relação a manter uma simetria e uma equidade entre todos os contribuintes, né? Isso me parece óbvio que se não fosse essa sistemática, não existisse, a gente desequilibraria todo o sistema de arrecadação tributária e principalmente toda a concorrência, né? Então, aqui eu acho que vale a gente pensar em observar claramente que, na minha opinião, né, quem tem um trânsito em julgado antes dessa decisão do Supremo, né, que, aliás, não transitou ainda, porque tem 3 embargos de declaração pendentes aqui, né, que a gente tem que aplicar, sim, o entendimento de que, de que essa coisa julgada, né, ela tem que ser revisitada, e a forma de fazer isso é pela ação rescisória, né, naquele prazo de 2 anos, e que os efeitos dessa ação rescisória serão, pelo menos na minha interpretação, produzidos a partir do trânsito julgado dessa ação que está revisando a coisa julgada, né? E, claro, com efeito ex nunc, é claro que não pode retroagir, né? Porque eu preciso, até porque primeiro pela própria essência da coisa julgada, e segundo porque, obviamente, esse crédito tributário ele está extinto lá no passado, né? Pelo artigo 156.10 lá do CTN, esse crédito tributário do passado ele não existe, né? Ele está de fato extinto. Então, o que leva à seguinte ponderação, né? Os contribuintes que têm trânsito em julgado, provavelmente, né, as prefeituras
entrarão com ação rescisória, né? E após a rescisão, né, o trânsito em julgado da rescisão, passa, então, a valer a decisão do Supremo no seu caso concreto, porque a gente está falando aqui de relações jurídicas de trato continuado, né? E que tem uma mudança no Estado de fato e no Estado, aliás, no Estado de Direito, né? Nesse caso, pela interpretação do Supremo. Então, eu acho que o caminho vai ser por aí. Agora, claro, né? Nós não estamos falando aqui de um tributo federal, né, que é muito mais fácil para a União propor as rescisórias, e nem de um tributo estadual, que também, em tese, é mais fácil para 27 estados propor rescisórias. A gente está falando de 5.570 municípios, né, que deverão, né, olhar para os seus contribuintes, né, para quem tem trânsito julgado, para quem não tem, e propor ação rescisória e levar essa discussão à frente. Municípios muito grandes como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, imagina como vai ser lidar e gerenciar com isso tudo. E claro que pode passar, né? E claro que pode haver casos de o prazo de 2 anos não ser exercido pela Fazenda, e aí, de fato, a gente vai ter uma situação de um contribuinte que não paga mais. Não sei se isso vai acontecer ou não. Mas, enfim, eu acho que eu não quero me estender aqui nos meus 15 minutos e quero deixar a discussão para a gente pensar com as seguintes revisões aqui de pensamentos nossos, né? Primeiro, de que a gente precisa, daqui para frente, entendendo essa experiência do contrato de franquia e dos outros julgados, né? No caso do leasing, no caso das operadoras de plano de saúde, olhar para a forma como o Supremo interpreta, né, que é essa chamada interpretação compreensiva que ele fala, né? E eu aponto aqui que o relator desse caso, né, o Gilmar Mendes, ele deixa claro, né, lá na página 3 do voto dele, que ele concorda e entende que o legislador não pode alterar a materialidade do tributo para alargar a competência constitucional. Ele deixa isso claro. Isso é muito importante para a gente, até em outras discussões, como o caso, por exemplo, de IPI, de equiparação industrial. Quer dizer, não se trata aqui de alargar a materialidade para avançar numa competência que você constitucionalmente não tem, mas de fazer uma interpretação desse conceito do que sejam serviços, né, de qualquer natureza, né, e olhar para o conceito de serviços, né, para esse conceito constitucional e para o conceito que o direito comercial e o que o direito civil traz nessa visão de que a gente agora vive num mundo de contratos complexos, dos chamados contratos de colaboração, né? E a gente vai ter outras situações aí para frente, por exemplo, como eu disse nesse caso da corretagem dos corretores associados, que, óbvio, não tem ali uma prestação de serviços entre eles, mas é claro que o fisco vai tentar olhar para isso de alguma forma. Então, essa é uma outra observação. A gente precisa começar a olhar os negócios jurídicos e os contratos, né, e interpretar a incidência tributária com esse novo olhar, né, porque, obviamente, a gente não tinha isso lá em 88, a gente não tinha contrato de colaboração, a gente não tinha essa complexidade nos contratos. Depois, olhar o tema de quem não tem trânsito em julgado e quem tem, e aqui quem não tem trânsito em julgado, toda essa discussão de provisão, de contingência, de como o seu balanço está apontado, dos períodos que estão envolvidos aí numa possível contingência, e quem tem o trânsito em julgado e precisa lidar com a decisão do que fazer amanhã ou depois, quando esse acórdão do Supremo transitar. Paro de pagar, não paro de pagar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer com os meus negócios, né? Claro, para quem tem decisão transitada em julgado, já discutindo a lei complementar de 2003, né? E, por fim, para dizer o seguinte, que isso tudo aqui retrata, para mim, a mais urgente necessidade de uma reforma tributária. Porque achar que a gente tem que ter tributo de consumo, que olha individualmente, né, cada tipo de relação jurídica, então, um ente tributante fica com serviço, o outro fica com comercialização de mercadoria, o outro fica com locação, enfim, a gente precisa entender que precisamos de um tributo de consumo que pegue transações comerciais, né, e negociais. E transações não individualizadas ou particularizadas, mas inseridas em contextos mais complexos, onde eu tenho locação com financiamento, com opção de compra, com cessão de direito, né, onde o mundo civil e comercial se junta, né, se fusiona,
para gerar utilidades, né, mais inovadoras, né? Então, assim, mais inovadoras. Então, assim, eu quero um mundo de utilidades mais inovadoras, eu preciso ter uma tributação que abarque toda essa geração de riqueza, toda essa grandeza, ou seja, o que a gente chama de base alargada, que fazem os bons IVAs do mundo todo, né, para acabar com essa discussão de obrigação de fazer, de obrigação de dar, que tributo incide e não incide. Então, isso aqui, para mim, já somado ao que a gente já viveu nos outros julgados, né, no Supremo, não é uma novidade. Eu, sinceramente, achava que o caminho do Supremo seria esse, né, depois de ter visto os outros casos. E não dá para não defender, né, um empresário não defender uma reforma depois de um julgado como esse, que coloca, sim, em risco aí, os negócios, com muito mais incerteza e com muito menos capacidade de inovar. Porque esse tipo de dúvida e de indecisão é que impede a inovação dentro das empresas, a inovação comercial, a inovação nas formas de distribuir, nas formas de chegar, né? Quer dizer, de organizar oferta e demanda, né? Então, a gente tem o tributo, né, como um agente inibidor dos novos arranjos de oferta e demanda. Então, são essas as ponderações que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada, Lu. 15 minutos em ponto. Não, e você sabe que antes de eu passar a palavra aqui para o Maurício, que é um assunto também muito importante, né? Muitas empresas são importadoras e devem estar enfrentando agora essas dúvidas e questões em relação, principalmente, às operações irregulares, mas a ABVD e uma série de outras entidades de classe, ela apoia uma reforma tributária ampla, né? Não só por conta da complexidade, mas justamente pelo que você mencionou, né? Hoje, a carga tributária, o tributo, ele é um componente importante concorrencial, e isso não pode ser, né? A gente neutralidade não é isso, né? Exato. Do ponto de vista econômico, né? Assim, e, por exemplo, isso agora no ISS vai acontecer a mesma coisa. Quem tem uma ação e, de repente, não tiver uma ação rescisória, vai ter uma vantagem competitiva, né? Pode ter uma vantagem competitiva. Ou até transitar a decisão da ação rescisória, lá, ele continua aproveitando os efeitos. E, poxa, na maioria dos municípios é 5%, isso é muita coisa, né? Mas, enfim, vamos deixar isso depois para o nosso debate. Maurício, passo a palavra para você. Então, 15 minutos para você expor a questão da Guerra dos Portos. Obrigado, Adriana. Bom dia. Queria saudar aí todo mundo da BVD que está nos prestigiando, os meus colegas aqui, o Daniel e a Lucilene, parabenizar a Lucilene, que sintetizou um tema tão complexo e que o Supremo está dando tanta cabeçada, né, nos últimos tempos e expôs aí de uma forma bastante clara a posição nesse assunto tão intrincado, né? Bom, o meu tema aqui, ele é das importações, então, como a Adriana já bem colocou, afeta, né, todos os associados que tenham aí importações, sejam de matérias-primas, sejam de produto acabado, e especialmente, né, as importações triangulares, né, as importações envolvendo tradings ou as importações envolvendo mais de um estabelecimento da pessoa jurídica ou fornecimento direto para um terceiro. É um assunto que já estava e talvez ainda esteja, né, sob discussão no Supremo há bastante tempo. Então, só para dar um apanhado muito rápido, um apanhado histórico, né, qual que é a origem da questão, né? A gente teve, quando promulgada a Constituição em 88, um texto que dizia que nas importações o ICMS cabe ao Estado onde está situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria. Então, eu usava essa expressão destinatário, né? E a Lei Complementar 87, que é a Lei Geral do ICMS, ela diz que, ainda vigente, ela diz que o fato gerador na importação ocorre no estabelecimento em que houver a entrada física da mercadoria. Isso já causa uma certa confusão, né? Porque se o fato gerador é importação, como é que você vai delimitar o Estado que vai poder cobrar o ICMS na entrada física se o desembaraço aduaneiro acontece antes, né? Então, você já tem uma inconsistência lógica aí na lei complementar que já de doutrina sempre foi muito criticada e causava certa confusão. Claro que quando a gente tinha uma importação direta, né, isso chegou a ser discutido pelos tribunais, então um contribuinte importando e nenhum outro ator aí nesse processo de importação, isso chegou a ser discutido pelos tribunais, o fator preponderante na jurisprudência ficou, o que importa é o estado do importador e não de que ocorre o desembaraço aduaneiro, que é só uma parte do processo. Tá? Até aí tudo bem. Mas, claro, começaram com as complexidades que a Lucilene bem colocou, né, do mundo dos negócios, né, as operações triangulares começaram
a ter grande importância, né? A figura aí da importação por conta e ordem, né? Foi regulamentada, né? No começo aí da década passada e muito utilizada. E aí o Supremo chegou a ser chamado, né, em algumas ocasiões, e teve 2 casos bem importantes e emblemáticos, né, que definiram o destinatário jurídico como o fator para se determinar o estado competente para tributar. Então, houve 2 casos importantes, um caso conhecido aí, né, no mundo acadêmico de discussões, o caso Polaroid e o caso Petrobras, né? Na Petrobras, rapidamente, uma empresa, a Petrobras do Rio de Janeiro importou contra o cliente da Petrobras no Pernambuco. Rio de Janeiro quis o imposto porque, desculpa, Pernambuco quis o imposto porque foi desembaraçado em Pernambuco e foi diretamente para o cliente, né? Então, não circulou no Rio de Janeiro, né? E o Supremo entendeu que o estado competente para cobrar o ICMS na importação deste caso era o Rio de Janeiro, porque o destinatário jurídico estava no Rio de Janeiro, embora a mercadoria não tivesse transitado no Rio de Janeiro. E o outro caso, envolvendo uma trade no Espírito Santo, aquela questão do Fundap, importador, o adquirente em São Paulo, o desembaraço foi em São Paulo, nunca transitou pelo estado da trade. Nesse caso, o Supremo entendeu que havia aí uma interposição de pessoa, que havia uma simulação, foi por este caminho, né? Não que o trânsito físico fosse o preponderante em São Paulo para todas as situações, mas por conta de uma simulação, né? Então, a trade só figurava ali por conta dos benefícios do Espírito Santo. Então, o Supremo definiu, né, o destinatário jurídico, né? Então, aquele que fazia a mercadoria vir para o país, né, o adquirente, né, na operação de compra e venda, operação mercantil internacional, né? Mas, até pelo texto da lei complementar, que falava em entrada física, né, alguns estados seguiram adotando um critério físico, né, de entrada física, de destinatário final físico, para cobrar o ICMS nas operações triangulares. Então, havia aí situações que o contribuinte já havia recolhido, né, a operação já havia sofrido incidência do ICMS na importação no estado da trade, ou no estado de um adquirente, né, que tivesse feito a importação diretamente revendido, mas quando houvesse o trânsito físico direto para esse estado, ou a mercadoria já era predestinada a um segundo estado, esse segundo estado autuava o contribuinte. Então, havia uma dupla cobrança do ICMS, né? Até houve uma situação aí já entrando em guerra dos portos, né? São Paulo sempre glosou, né, incentivos fiscais de outros, aquisições, né, de mercadorias com incentivos não convalidados pelo CONFAS. O Fundap sempre foi um alvo aí bastante evidente, né? Então, São Paulo, as operações com o Fundap, São Paulo sempre teve um olhar bastante atento a essas operações e inúmeros autos de infração, mas em um determinado momento da história, o Supremo deu uma liminar para o Espírito Santo e São Paulo não pôde mais glosar os créditos de ICMS quando vinha da trade, né? Então, lá quando vinha lá com 12% a operação interestadual, São Paulo glosava cerca de 8%, 9%. O Supremo falou que não poderia mais fazer isso. E aí São Paulo começou a adotar o critério físico. Então, dizer, não, tá bom, então eu não vou glosar esse crédito da aquisição da trade na operação interestadual, eu vou desconsiderar a trade. Eu vou entender que o estado importador não foi o Espírito Santo, foi São Paulo, o que acabava gerando autos de infração muito mais robustos, né, quantitativamente falando. Bom, então, a gente tinha alguns estados adotando esse critério físico, né, não necessariamente o critério jurídico. O STJ mesmo, seguindo a linha do critério físico, destinatário final físico, né? E aí, em determinado momento, né, a questão voltou para o Supremo Tribunal Federal, né, e aí, num julgamento aí da relatoria do ex-ministro Joaquim Barbosa, foi reconhecida a repercussão geral, né, que é desse caso que eu vou tratar agora. Então, foi reconhecida a repercussão geral. E no voto do ministro, foi dito, olha, a gente tem exatamente essa situação, né, que eu acabei de narrar. A gente tem estados adotando critérios diferentes daqueles que o Supremo definiu lá atrás, mas a realidade dos fatos, dos negócios mudou, né? Então, a gente também tem algumas situações, por exemplo, a importação por encomenda surgiu em 2006. Esses casos do Supremo que eu tratei são de 2004, 2005, ou seja, o ministro colocou que existem novas situações que merecem uma nova análise do Supremo para definir de uma maneira mais ampla e dar mais segurança
os contribuintes. Então, a gente tem esse caso concreto que foi julgado, né? E esse caso concreto, já entrando no caso, teve uma decisão que, por um lado, ela pacifica algumas discussões, mas, por outro lado, também ela deixa alguma dúvida, né? O que ela decidiu concretamente, né? Então, que o sujeito ativo, né, o Estado, né, competente para cobrar o ICMS incidente na importação é aquele que domiciliado o estabelecimento do destinatário legal da operação que deu caso à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Ou seja, é o Estado em que estiver o estabelecimento, né, que efetivamente compra a mercadoria, né, do exportador no exterior. Tá? Então, é quem faz com que a operação mercantil, e a importação é uma espécie de operação mercantil, aconteça. Né? Então, se aproxima aí no sentido de destinatário jurídico, né, que é aquela posição que o Supremo já tinha lá de trás, e aí ele define, né, o acórdão define ali nas situações concretas de importação com terceiros, quando vai incidir o imposto, né, para quem vai ser pago o imposto, perdão. Então, na operação por conta própria, né, então o próprio contribuinte importando é o estado onde ele está estabelecido, né, então, de novo, não importa onde ocorre o desembaraço, o que importa é onde está o estabelecido o contribuinte importador. Então, para aquele estado em que ele está estabelecido, é que deve ser recolhido o ICMS devido na importação. Já na importação por conta e ordem, na importação por conta e ordem são parênteses, né, aquela em que alguém contrata uma trade, né, que presta um serviço, né, de importação, de desembaraço aduaneiro, enfim. Ali é uma prestação de serviços. Né? As mercadorias em nenhum momento são de propriedade da trade, a trade não assume os riscos da importação. Então, nesses casos, por ser uma prestação de serviços, o ICMS não é devido para o estado da trade, mas devido para o estado de quem contrata a trade. Né? E no caso da importação por encomenda, e aí uma grande novidade, já que é uma operação mais recente, né, modelo de importação mais recente, o Supremo definiu que quem importa efetivamente para fins de ICMS é a trade, já que ela, né, pela legislação federal, ela assume os riscos da operação, ela quem fecha o câmbio, ela faz uma compra e venda internacional e ela revende as mercadorias, ela não é uma mera prestadora de serviços. Então, nesses casos, o ICMS é devido para o estado da trade, não do encomendante, como aí a gente sabe que alguns estados entendem. Tá? E aí ela deu aí uma interpretação conforme, né, da Lei Complementar 87, né, ao dizer ali a questão da entrada física, né, para ler isso como uma entrada física considerando um destinatário jurídico. Né? Não deu exatamente uma definição muito concreta de qual seria a aplicabilidade desse destinatário físico, né, já que ela não reduziu o texto, ela não excluiu do ordenamento o texto, né? Ela manteve, né, a decisão. Mas aí a gente, eu acho que já passando para questões concretas e práticas, né? Quando a gente tiver uma importação com trade envolvendo dois estados, né? Trade em um estado, adquirente ou encomendante num outro estado, eu acho que nessas situações a gente tem certa segurança, a gente tem uma segurança da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o conta e ordem vai ser o estado de quem contratar a trade, encomenda o estado da trade. É claro que a gente tem um movimento aí de alguns estados, principalmente São Paulo, que mesmo na importação por conta e ordem, São Paulo cobra o ICMS. Né? Então, a gente tem algumas situações, por exemplo, em que o encomendante ele contrata a trade, mas a importação é feita por uma empresa do mesmo grupo em outro país, a marca do produto é a mesma do encomendante no Brasil. Então, quem contrata a trade tem lá a marca do produto que está sendo importado, porque é um produto que só ela pode vender no país. Enfim, tem algumas nuances, né, em alguns casos concretos, que, principalmente São Paulo, acaba não aplicando, e na minha visão, contrariando a legislação federal, né, para desconsiderar uma importação por encomenda, que é algo que é legítimo, que está legalizado. Mas mesmo assim, né, nessas situações, eu acho que ainda assim a decisão do Supremo ela reforça a posição do contribuinte. Tá? Mas o caso concreto é muito curioso. O caso concreto, a gente tinha, eram duas empresas dois estabelecimentos da mesma empresa, um em São Paulo, um em Minas Gerais. Quem importou foi o estabelecimento de São Paulo, mas as mercadorias saíram do porto diretamente para Minas Gerais, porque elas seriam industrializadas em Minas Gerais e aí remetidas a São Paulo para que fossem vendidas.
Tá? Então, nesse caso, embora o Supremo tenha feito toda uma argumentação no sentido da destinação jurídica, que no caso, na minha visão, seria do estabelecimento paulista, o resultado foi que o ICMS seria devido para Minas Gerais. Né? Então, assim, me pareceu, e aí tem embargos de declaração do contribuinte, nesse sentido, me pareceu que houve um descasamento, um certo descolamento entre os fundamentos da decisão e a aplicação desses fundamentos na decisão no caso concreto. Né? E aí, quando a gente tem a situação que tem uma pessoa jurídica importando e aí a mercadoria já sai do porto para filiais, para outros estabelecimentos dela mesma, a gente tem essa insegurança. Né? E aí? Né? Quem que vai ser considerado o estado importador? A gente sabe que não é incomum já vir a importação fragmentada, já sai do porto tudo diretamente para a questão logística. Né? Então, isso ficou em aberto. Tá? E aí, enfim, é um ponto que talvez aí os embargos de declaração sejam esclarecidos. Tá? E aí, por fim, só para arrematar, a guerra dos portos, aí vou fazer já uma ponte aí que o Daniel vai falar aí muito melhor do que eu de guerra fiscal, mas na guerra dos portos, né, a gente tem o quê? Né? O ICMS interestadual passou a 4% desde 2012, então ficou menos atraente, né, essa questão de guerra dos portos, muitos incentivos convalidados, né, incentivos à atividade portuária, mas a gente sabe que ainda tem trading com benefício, né, e aí dos 4 a gente tem um benefício ali que fica entre 1,5, 2, 2,5, alguma coisa por ali. Então, nesses casos, essa estruturação de operação, se usar uma importação por encomenda e a trading tiver um benefício no outro estado, me parece que aí seria ok continuar usando o benefício. Mas aí eu vou deixar para o Daniel aí colocar e depois para o nosso debate mais para frente. Muito obrigado, eu fico à disposição mais tarde. Obrigada, Maurício. Vou passar já para o Daniel e aqui já pensando também para o nosso debate, né? Porque vamos escutar agora o Daniel. Mas assim, essa é uma decisão do Supremo e os estados, né? Porque todos eles querem o ICMS devido na importação, né? Então depois vamos ver o que a gente pode fazer em questões práticas para a gente se assegurar melhor em relação até a segurança de que a gente está pagando ICMS para o estado correto, porque senão você paga para um estado, depois autuado em outro, mas enfim. Daniel, dá uma arrematada agora na guerra fiscal, porque eu acho que praticamente todas as empresas que estão aqui já tiveram uma discussão, né, de alguma glosa de crédito de ICMS por conta de ter uma operação anterior incentivada que não esteja convalidada nos termos da Lei Complementar 75, né, do convênio ICMS, que não seja convalidada pelo CONFAS. Então, essa é uma discussão muito antiga, teve algumas idas e vindas, então passo a palavra para você, inclusive em relação à importação, né, que de fato ficou mitigado um pouco quando você coloca 4%, né, mas ainda assim existem. Daniel? Daniel, você está com... Tem que dar... Bom. Isso, Bom dia, pronto. parabenizando de novo a Bom BVD dia. por esse excelente evento. Os meus colegas, né, Lucilene e Maurício, por já enfrentarem 2 temas tão delicados, né, e tão impactados pela decisão do Supremo. Né. E eu vou falar aqui sobre guerra fiscal. Como você bem colocou, Adriano, não é um tema novo, né? E aí o seu gancho foi perfeito, porque eu já estava pensando como eu ia abrir a minha fala, né? E você já me preparando para o evento, eu tenho ainda o hábito de guardar muita coisa em papel, né? Eu também. Advogado, né? Eu também. E eu achei uma pastinha que eu tinha de um evento na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, em 2006, né? E era um evento sobre a guerra fiscal, né? E uma das anotações que eu tenho lá, né, minha, feita, de uma das falas, eu não me recordo exatamente qual era a pessoa e o cargo que ele exercia na Secretaria de Fazenda, mas ele relatava que em 2006, ele relatava que esse problema da guerra fiscal já tinha mais de 40 anos. Né? Então, aí eu comecei a fazer essa conta, né? Fiquei um pouco preocupado, porque eu vi que eu já não sou tão jovem assim. Né? Denunciei a idade, hein, Daniel? Denunciei a idade. Mas o que me surpreendeu, né, é que é um tema amplamente discutido, né, com essa longa, né, experiência de litígios e problemas práticos, né,
O Supremo, vamos dizer, demorou muito tempo para tentar, eu diria isso, tentar começar a resolver os problemas, né? E quando isso foi colocado para resolução, e a gente vai discutir aqui, né? Eu não sei se está realmente resolvendo os problemas, né? Nós tivemos aqui, em primeiro lugar, né, que me pareceu muito preocupante, o julgamento conjunto de vários casos, né? A gente vai passar por eles aqui, todos eles no plenário virtual, né? E aí, infelizmente, eu vou mostrar um pouquinho dos votos. Parece que existe até algumas contradições entre o que foi definido num julgamento no outro, né? E o julgamento virtual, enfim, os ministros colocam lá os votos, tem um voto de um lado, um voto do outro, mas ele impede a realização dos debates, né? E, neste caso aqui, assim como foi no tema do ISS, né, na franquia, e também, ou especialmente no caso da Guerra dos Portos, né, a ausência de discussão entre os ministros, né, retira aquilo que a gente, né, no debate fala, o papel de um colégio de julgamento, né, que é confrontar as posições, contraditar a posição contrária. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma soma de votos, né, a favor ou contra determinada posição. E por que faço essa introdução? Porque o Supremo julgou, no último mês aqui, né, um conjunto de 3 processos, tá, envolvendo, de alguma maneira, o tema da guerra fiscal, né? E, apesar de julgar esses três casos, né, a gente vai ver que ele deixou de fora outro julgamento importante, que é o julgamento da validade, antecipando, da Lei Complementar 160, né, que, em tese, tentou, vamos dizer assim, regularizar, né, ou dar margem para regularizar as situações passadas, né, e há uma ADIM contra a Lei Complementar 160, ela não foi enfrentada ainda, né? Mas um dos julgamentos trata nos fundamentos do voto da Lei Complementar 160. Então, isso é só para colocar um ponto para mostrar, eu diria, a confusão que foi esse conjunto de julgamentos aí realizado no plenário virtual. Para tentar botar um pouco de ordem na nossa discussão, né? Eu começo falando aqui, foi julgada a DPF 198, né, proposta pelo Distrito Federal, questionando que a previsão na Lei Complementar 24, que trata do ICMS, né, e que regula como são aprovados ou podem ser aprovados benefícios fiscais, e exige a chamada unanimidade do CONFAS. Isso era uma regra que ninguém questionava, né? Mas o julgamento foi iniciado e, vejam, ele terminou, né, com um placar de 6-4. Né? Então, em algum momento ficou 3-3, né? Então, nós chegamos a ter um risco do Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da regra que exige a unanimidade do CONFAS e que, portanto, é o fundamento para diversas decisões do Supremo que já declararam legislação de diversos estados da federação, declarando inconstitucionalidade de benefícios. Então, isso eu diria que poderia causar o pandemônio nesse tema, né? Porque o Supremo glosou crédito, autorizou, né, estados glosar créditos, depois isso deu margem à lei complementar, e aí o Supremo, por um placar, né, relativamente equilibrado, poderia ter derrubado a própria regra de unanimidade. Então, eu começo por isso aí para mostrar como esse tema causa insegurança, né? Olhando os votos proferidos, né, e acabou prevalecendo o voto da ministra Carmen Lúcia, me chama a atenção que houve, né, uma linha, vamos dizer assim, uma linha central nesses votos, dizendo que a unanimidade respeita o princípio federativo, a uniformidade do ICMS. Então, pode-se sacar daí uma primeira ideia, bom, então agora o CONFAS só pode aprovar por unanimidade, porque a Constituição só autoriza que isso seja feito por unanimidade. Mas quando a gente vai
para a declaração, para o voto do ministro Barroso, em que ele acompanha a ministra Carmen Lúcia para declarar constitucional a regra, ele faz uma ponderação importante. Ele entende que não é inconstitucional a lei complementar que tem a previsão da exigência da unanimidade, mas que o Congresso pode deliberar de forma diferente e que ele entende que até seria o mais correto. Então, quando a gente olha para o conteúdo dos votos, né, fica muito claro que o Supremo deu margem a que o Congresso modifique o quórum de unanimidade, né? Esse é um ponto importante porque, obviamente, dentro vamos dizer assim, do cenário político, isso fortalece aqueles estados que têm mais cadeiras no Congresso, que têm mais força política, e isso aí pode embaralhar de muitas formas, seja a edição de lei complementar que venha disciplinar essa matéria, né? E sabemos todos aqui, né? Esse também pode ser um ponto importante para muitos estados, né, se sentirem fortalecidos na própria discussão da reforma tributária, né? Então, a gente vê como um voto para lá, um voto para cá, afeta, né, uma série de aspectos. Então, mas esse é o primeiro ponto, o Supremo manteve a regra que exige a unanimidade do CONFAS para aprovar os benefícios. Então, pelo menos não tivemos um caos para o passado, vamos colocar assim. A segunda, vamos dizer assim, a segunda ação que me pareceu relevante ser julgada é uma DIN, é uma ação direta de inconstitucionalidade 3692, que o Distrito Federal propôs contra a legislação de São Paulo, né? E que legislação de São Paulo? A regra do Estado de São Paulo que expressamente autoriza a glosa de um crédito, né, da empresa que recebe a mercadoria quando o estado de origem dá um benefício tido por um inconstitucional. Basicamente, o que essa regra de São Paulo faz, né, aqui nós sabemos, se o benefício foi dado na visão do Estado de São Paulo de forma inconstitucional, e, portanto, independentemente do Supremo declarar essa inconstitucionalidade, né, o Estado de São Paulo afere o que seria uma indevida vantagem econômica obtida a partir dessa operação e autoriza a glosa do crédito. Esse julgamento foi concluído e, por 7-3, prevaleceu a regra do Estado de São Paulo. Então, esse caso ele é muito emblemático porque tanto o Estado de São Paulo quanto o Distrito Federal pediram para que não fosse julgado no plenário virtual, porque já existia um outro caso, que a gente vai falar também, que é o recurso extraordinário 628075, que já estava se julgando esse tema, né? A ministra Carmen Lúcia entendeu que não era o caso, foi deliberado, se manteve, portanto, uma decisão validando a legislação de São Paulo, né? Por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito vinculante, né? O pronunciamento tem efeito vinculante. E aqui um primeiro ponto de atenção para todos nós, né? Neste caso, não se tratou de modulação dos efeitos da decisão. Faço esse registro porque isso é um ponto complicadíssimo, né? Uma vez que o Estado de São Paulo, diante da Lei Complementar 160 e do Convênio ICMS 190, ele, vamos dizer assim, autorizou, editou a legislação para que as empresas que tivessem os autos de infração pudessem regularizar a sua legislação, a sua situação diante da legislação. Agora, a Lei Complementar vai ser julgada ainda, né? Existe uma outra, a DIN 5902, e ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, né? Ao mesmo tempo, o Supremo valida a autorização para São Paulo glosar os créditos, independentemente da lei, da legislação que deu benefício ser declarada inconstitucional, mas não trata de modulação. E aí há um dado que eu captei, comparando os votos da ministra Carmen Lúcia, relatora deste processo, com a ministra Carmen Lúcia, relatora daquela ADPF, que tratava da unanimidade, e há um parágrafo no voto lá na ADPF, que é o voto que prevaleceu, a ministra Carmen Lúcia diz que o Supremo não dá modulação em decisões sobre o tema da guerra fiscal.
até pode ser a posição dela de não conceder, mas ela faz isso como um relato. E nós sabemos aqui que há, vamos dizer assim, pelo menos uma imprecisão nessa informação, porque há, sim, precedentes do Supremo dando modulação. Então, ela, na ADPF, julga válida a regra de unanimidade e registra no voto que o Supremo não modula decisões quando há a declaração de inconstitucionalidade de um benefício. Depois, a partir do voto dela, o Supremo autoriza o Estado de São Paulo, e, portanto, todos os estados, por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, a efetivamente glosarem os créditos quando o Estado de origem concede um benefício tido por inconstitucional e, nesse caso, não delibera sobre modulação. E aí nós vamos, então, para o outro caso, que é o recurso ordinário 628075, né, que havia tido seu julgamento iniciado já no começo das sessões virtuais, logo no comecinho da pandemia, se não me engano, em maio, né, tinha sido iniciada essa votação no plenário virtual, houve um pedido de vista, depois foi retomado nessa sessão, e nesse caso, né, a empresa é a Gelita, o relator era o ministro Edson Fachin, que votava pela, vamos dizer, inconstitucionalidade dos atos dos estados de glosar os créditos, né, ou seja, a favor da posição dos contribuintes, vamos dizer assim, né, mas ele foi superado pelo voto, a posição dele foi superada pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que prevaleceu. Né. Quando nós vamos ao voto do ministro Gilmar Mendes, né, nós temos alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro que, embora o resultado seja de autorizar a glosa dos créditos pelos estados, né, havendo benefício, a fundamentação do ministro Gilmar ela é um pouco diferente da fundamentação, ou eu diria em algumas partes bastante diferente, da fundamentação da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia entendia que os estados podem se defender da guerra fiscal glosando os créditos. O ministro Gilmar Mendes adota uma premissa diferente. Ele diz, olha, pela regra da não cumulatividade, se a carga fiscal foi reduzida, o Estado tem direito de exigir o estorno proporcional para que haja uma equivalência da carga fiscal. Isso vai dar problema por vários motivos, né? Porque saber o que é carga fiscal é diferente de saber se tem benefício, você tem operações com alíquotas idênticas a depender dos estados, então você pode ter até uma redução, mas não ter carga fiscal diferente, né? Você tem situações, em trechos do voto, o ministro fala do imposto efetivamente pago, que é uma coisa diferente de carga fiscal e diferente de benefício fiscal, né? Mas, enfim, ele enfrenta sob essa ótica da não cumulatividade, que é um pouco diferente, né? Depois, o ministro Gilmar Mendes passa dizendo que entende que a lei complementar, apesar dos estados poderem exigir a glosa dos créditos, a lei complementar 160 deveria ser observada, né? Agora, isso não estava em julgamento neste caso, e a súmula da decisão, né, não trata da lei complementar 160. Então, no máximo, isso vai ser considerado, né, o que no direito a gente fala do opter dictum no julgamento, é a posição do ministro, mas o Supremo não decidiu que é válida a lei complementar, até porque ela não estava em discussão. Então, uma das premissas deste voto que prevaleceu, né, é a validade da lei complementar, que ainda será julgada, né? E aqui, só fazendo um parênteses, o Ministério Público Federal, por exemplo, entende que a lei complementar é inconstitucional, né? Claro, o Ministério Público, né, não vai vincular a posição de nenhum ministro, mas não se trata de uma questão de menor relevância, né? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de enfatizar. Na construção deste voto, né, o ministro Gilmar trata da validade da lei complementar, né? E aí nós vamos para a parte final do voto, né? O ministro abre um capítulo sobre modulação dos efeitos da decisão, né? Faz uma construção no sentido de que é um tema controverso, e de fato basta a gente ver o tempo que o Supremo levou para começar a resolver esse assunto, que há posições contrapostas no próprio tribunal, que as legislações dos estados produziram efeitos durante muitos anos, e que não se pode alterar as relações jurídicas de uma hora para outra, né? Então, nem se pode, e o ministro até usa essa expressão, né, colocar as empresas num risco de
de falência, dependendo da cobrança do imposto que vai ter, mas também não se pode impor aos estados suportar esse ônus, e até o Gilmar menciona ali um dado que o Estado de São Paulo indicou ao Supremo, que teria que devolver 9 bilhões de crédito, né? E aí diz, bom, portanto, essa decisão, inclusive de acordo com a LINDB, a lei de introdução, né, ela teria que produzir efeitos para frente, né? E, portanto, a priori, vendo a fundamentação desse voto, né, a decisão valeria apenas para frente. Quando nós vamos ao trecho do dispositivo do voto, e eu vou tomar cuidado aqui para ler, né, para que a gente não tome as palavras sem exatamente a sua precisão, né, como é que vota o ministro Gilmar? Ele diz, voto para conferir a decisão, efeitos ex nunc, a partir da decisão do plenário dessa corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Então, até aqui, fica muito claro, para trás, o Estado não vai devolver, as empresas, em tese, estão regularizadas. Mas aí entra uma frase, que é, isto é, vírgula, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão. A leitura que isso aqui permite os estados podem autuar a partir de agora, fatos geradores, não podem autuar passado, mas o que foi autuado está validado. Quem foi autuado, então, azar o dele. Então, veja, isso não está na motivação da parte da modulação, e isso aqui está num texto, mas é o dispositivo do voto, para todos os efeitos, é o voto que prevaleceu, né? Quando a gente pegou isso aqui, discutimos no escritório, falou, nossa, mas aconteceu alguma situação parecida com essa? Não identificamos precedente do Supremo que tenha definido este tipo de modulação, né? Ainda mais com pelo menos na nossa perspectiva, né, uma contradição no voto, né? Porque se você quer fazer prevalecer as relações jurídicas constituídas, a expressa referência à lei de introdução, não faria sentido, né, manter, vamos dizer assim, autos de infração lavrados no passado. Por questões de isonomia, então você tem a empresa que está sob fiscalização, mas não foi autuada. Teve aquela que teve o auto de infração lavrado. Teve uma que foi discutir judicialmente, teve o auto de infração porque o fisco lavrou para evitar decadência. A outra não fez nada, o fisco não autuou e nós temos uma série de problemas práticos aqui. Mas, seja como for, é perigosíssimo esse precedente, olhando por essa ótica de se estabelecer um parâmetro de segurança jurídica. Ontem, repassando, né, alguns temas aqui, eu fui consultar o plenário virtual, porque o Supremo tem julgamentos, né, que se iniciam todas as sextas-feiras, né? E, para minha surpresa, né, há um outro julgamento envolvendo o tema da guerra fiscal, a DIN, ação direta 6222, 6222, que trata de uns benefícios do Estado do Ceará. O ministro relator Gilmar Mendes, e, neste caso, ele vota por declarar, na verdade, um embargo de declaração, né, de um acórdão que já havia declarado inconstitucionalidade sem modulação. Houve um embargo, tentando rediscutir o mérito, mas trazendo a questão da modulação, e o ministro Gilmar vota para acolher em parte esses embargos, né? Então, esse voto foi colocado no sistema na sexta-feira passada, né, e vai ser concluído até o fim dessa semana. O ministro Gilmar vota por acolher os embargos para dar a modulação apenas a partir da decisão, sem esta ressalva, vamos dizer assim, que constou do outro voto que eu mencionei. Então, nós temos aqui, de cara, no plenário virtual, 3 situações diferentes. Nós temos o julgamento da DPF e depois da ADIM, que tem a ministra Carmen Lúcia como relatora, em que não é tratada a questão da modulação, não é tratada a situação da Lei Complementar 160, e a ministra ainda, num dos votos, diz que o Supremo não dá modulação nesse tema. Depois nós temos
um julgamento esse concluído, né, com tese fixada no recurso ordinário, em que é dada a modulação a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, né? Então, como eu digo, a falta do debate presencial leva a essas situações, né? E para agravar o quadro, há esse texto que consta do voto, que indica que os autos de infração lavrados seriam, então, mantidos, né? E um voto novo do próprio ministro Gilmar, dizendo, num outro caso, que a modulação faz com que a decisão valha apenas para frente. Quando a gente olha para a situação concreta que isso causa, porque todos esses julgamentos têm aquele efeito geral, seja pela natureza do pronunciamento em repercussão geral, né, seja o controle concentrado nas ações diretas. Então, nós temos 3 posicionamentos sobre a existência de modulação ou não, né? Um dizendo que não se trata de modulação, outro dando uma modulação só para frente, e outro que é para frente, mas preservando autos de infração. Desculpa, Daniel, eu ia falar assim para a gente até aprofundar isso no debate, para a gente passar, porque passou já os 15 minutinhos, mas termina aí termina aí para a gente debater, que isso é super importante. Então, a gente olha para essa situação da modulação sabendo que no canal de venda direta, no setor, nós temos diversos benefícios concedidos, e quando a gente fala em guerra fiscal, a gente não tem santo nessa história, né? Todos os estados dão benefícios, né? Além, claro, a gente sabe, há questões de regimes especiais, de tratamentos que muitas vezes, não, vamos dizer assim, não se referem a benefícios previstos na legislação, são tratamentos especiais. Então, fecho dando esse pano de fundo, né? A gente tem, Adriana, você colocou na mensagem, né, para os associados, algumas perguntas para fazer. A ideia é a gente discutir isso aqui, porque nós temos, a minha conclusão, né, é que o Supremo resolveu alguns temas, né, mas não deu segurança jurídica de como as empresas têm que se portar diante dos próprios julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu fecho aqui, 10 horas em ponto, e agora a gente vai para os detalhes, né? Olha, Daniel, assim, esse tema, de fato, porque de alguma forma ou outra no ISS, na importação, né, você teve algum direcionamento, né? A gente não sabe ainda, principalmente no caso do ICMS importação, como é que os estados, né? Eu tenho muita dúvida como é que as secretarias de Fazenda, e eu vou abrir para vocês todos discutirem, Lucilene, Maurício, sobre todos os temas, né? Acho que aqui não tem uma ordem, a gente não recebeu ainda perguntas pelo chat, eu também não recebi aqui pelo WhatsApp, mas tem muitas questões que abordam o nosso setor, né? Então, assim, vou deixar aberto para vocês discutirem, vocês conhecem profundamente as vendas diretas, mas assim, por exemplo, no caso da importação, me preocupa como é que as autoridades fazendárias, né, vão se comportar, se vão respeitar essa decisão do Supremo, né? A gente sabe que tem os interesses, ainda mais agora, no momento em que os estados estão passando por maiores dificuldades financeiras, né? No caso do ISS, me preocupa muito a questão das ações rescisórias. Então, quer dizer que aquela empresa, né, e nós sabemos que muitas empresas de vendas diretas que também adotam, fazem uma ação combinada com franquias, né? Como é que fica isso? E nesse caso da guerra fiscal, Daniel, você tocou num assunto, porque, claro, você tem aqueles incentivos fiscais que são mais claros da gente identificar numa legislação, né? Então, você tem aquele decreto que, de repente, confere um crédito presumido, uma redução de base de cálculo, né? Que dá uma redução na carga tributária, então é mais claro. Mas, por exemplo, quando saiu a Lei Complementar 160, nós discutimos sobre da BVD e os regimes especiais das empresas, né? Porque todas as empresas recolhem o ICMS devido pela força de vendas com um regime especial. E não tem uma regra de que isso é benefício fiscal, não. Tem que ser avaliado caso a caso, qual o efeito prático daquele regime especial das empresas, né? Hoje, é claro, você vê diversos estados partindo para incluir a MVA na legislação, mas tem muitos que ainda não têm, ou mesmo que tenham um tratamento, uma negociação diferenciada com as empresas, né? Então, assim, se a gente declarava ou não na Lei Complementar 160, agora tem essa discussão da constitucionalidade da Lei Complementar 160, isso é ou não incentivo, né? Se eu tive auto de infração, então é aquilo que nós estamos discutindo no ISS. Como é que fica a questão da isonomia, né, entre os contribuintes? Não é justo, né, que de repente, então quem teve o azar, né, vamos dizer assim, de ter tido um auto de infração, ele vai pagar a conta, e quem não teve, então hoje tem essa segurança em relação ao passado. Então eu quero abrir aqui para vocês, não sei quem quer começar
a incluir algum tema? O Daniel acabou de falar. Lu, Maurício, vocês não querem fazer algum comentário em relação a algum dos pontos que foram aqui tratados? Eu queria só colocar uma dúvida para o Maurício. O caso julgado da Guerra dos Portos foi na mesma época que julgou esses casos agora que o Daniel relatou, Maurício? Foi em abril. Foi em abril. Então foi. E quem foi o relator nesse caso? Foi... O relator, agora me fugiu, foi Fachin. o Fachin. Ah, foi o Fachin. Então, portanto, na linha, Daniel, do que o Fachin já vinha decidindo a favor dos contribuintes, então, acho que tem aí um ponto, talvez, de conexão entre esse julgado de abril e esses de agora, que, na sua opinião, o que vocês acham, considerando o voto do Fachin? O Fachin, na Guerra dos Portos, porque assim, a questão desse julgamento foi pesquisar porque assim, a questão de fundo, né, perpassa a Guerra dos Portos, a Guerra Fiscal, né, porque essa questão de qual é o Estado competente, ela é uma discussão que não necessariamente não é de guerra fiscal, né, você não está falando da Lei Complementar 24, mas, de certa forma, e aí o exemplo de São Paulo é claro, alguns estados começaram a usar essa discussão para coibir guerra fiscal. Então, assim, ao invés de... Aí é que 15 minutos eu fui bem breve nessa parte, né, para ficarmos no tempo, mas se a gente pegar o que aconteceu em São Paulo com o Espírito Santo e o Fundap, né, então vinha lá a importação pela trade fundapiana, né, a trade fundapiana desembaraçava e remetia a mercadoria para São Paulo, não é? Então não havia recolhimento de ICMS Espírito Santo, que tinha na importação porque tinha um diferimento, e aí na interestadual tinha um benefício. São Paulo glosava, chegava aqui uma nota fiscal com 12%, São Paulo glosava 8% e alguma coisa ali, que é o que São Paulo entendia que não havia sido cobrado na origem. O Espírito Santo conseguiu uma liminar, né, e o governador do Espírito Santo impetrou um MS contra São Paulo, né, o governo de São Paulo, para não mais glosar esse tipo de operação. E aí, lá nos anos 90, né? Isso, São Paulo, eu me lembro disso. A discussão do Estado competente para tributar o ICMS na importação, ao invés de glosar o crédito por conta da Lei Complementar 24, né, do artigo 8º da Lei 24, que foi julgado agora, como o Daniel bem colocou, São Paulo simplesmente riscava a trading da operação, então isso é interposto à pessoa, né, porque não é ela a importadora, e cobrava o ICMS cheio, né, para São Paulo, glosava o crédito da interestadual completo, então não o 8, alguma coisa, mas os 12, porque a operação não havia existido, né, a operação interestadual na visão de São Paulo, então tudo era glosado. E essa glosa acarretava a multa, né, de gerar os 100% dos créditos, mais a cobrança do ICMS. Então era um alvo de inflação muito maior do que o da simples glosa de crédito. Né? Então, assim, no voto, na decisão, não está a questão da guerra fiscal. Mas, claro, ela extravasa a sua questão para essas situações em que houve isso. Né? Agora, aí já respondendo uma das provocações aí da Adriana, qual que é a situação concreta das empresas, né? Qual que é o risco concreto, quais são as medidas a serem adotadas? Isso, né? Principalmente em relação à entrada física, né? Isso. Por exemplo, em São Paulo. Exato. Então, o que acontece? São Paulo já tinha, na verdade, um protocolo, né? Um acordo, né, com o Espírito Santo, né? E aí é um entendimento que acabou sendo seguido, né, pelo Estado até para outras imputações com outros estados, né? De que, olha, importação por conta e ordem, se houver uma trade num estado e o adquirente estiver em São Paulo, o ICMS é para São Paulo, e na encomenda para o estado da trade. E aí, nesse acordo, se mencionava a entrada física no estado, né, da trade e em algum estabelecimento da trade. Essa questão da entrada física não está na regulamentação da importação por encomenda da lei federal. Isso não consta lá. Isso foi uma inovação desse protocolo, né? Protocolo 23. Uhum. Muito bem, isso já estava acordado e São Paulo, de certa forma, vinha seguindo isso. Mas a gente tem outros fatores. Então, vamos lá. Não entrou fisicamente nenhum estabelecimento da trading, seja próprio, locado, mas, enfim, não esteve sobre a posse a mercadoria em nenhum momento da trading lá no estado de origem. São Paulo provavelmente não vai respeitar, não vai considerar o estado da trade como competente, vai cobrar o ICMS pelo simples fato de não ter havido entrada física. Me parece que essa vai ser a posição. A postura. Só que, além disso,
tem esses outros casos que eu mencionei rapidamente. Então, o encomendante contrata trade, mas o exportador lá é alguém do mesmo grupo. Ou o produto tem a marca e a exclusividade de distribuição daquele produto no Brasil é desse encomendante. Então, em alguns casos que tem essa vinculação um pouco maior do encomendante com o exportador, São Paulo também está desconsiderando a importação por encomenda, mesmo que nem na lei federal e nem no próprio protocolo assinado entre São Paulo e Espírito Santo tenha qualquer requisito, qualquer coisa que chegue próximo a isso. Então, isso é, de certa forma, uma inovação do Estado de São Paulo, que, a meu ver, é amplamente ilegal. E agora, com essa decisão do Supremo, torna mais ainda discutível, né, essa posição do Estado. Então, eu acho que isso é uma questão, claro, o contribuinte tem que tomar alguns cuidados, mas, e é curioso, o ano passado, a própria legislação federal ela foi alterada e ficou mais, digamos, aberto para o encomendante participar dessa operação de importação, da importação por encomenda. Então, São Paulo está indo num sentido, né, e a legislação federal está indo em outro. Né? E isso é matéria federal, né? Isso é comércio exterior, isso não é competência do Estado, né? Muito menos o Estado de forma unilateral. Né? Então, me parece que, claro, o contribuinte tem que tomar alguns cuidados, mas veja, eu acho que essa discussão aí não está no judiciário ainda, mas quando chegar no judiciário, eu acho que o contribuinte já está sim, viu, Maurício? Nós temos. Não, digo, não está no superior, né? Quer dizer, tem ainda a posição superior, né? Mas sim, a gente tem caso de escritório, E no TIT está indo mal a discussão. No TIT. Tá indo mal. Tá indo mal. A Câmara Superior fala que isso é matéria de prova, então que não pode reexaminar a prova, ou então que a premissa de fato está equivocada e manda baixar quando o contribuinte ganha em primeira instância. Enfim, isso no TIT está perdendo, né? Essa situação que eu falei, né? É esperado também, né? Não era... Só para complementar nesse tema, né? E de fato, como o Maurício bem colocou, aqui se misturam, né, a guerra dos portos com guerra fiscal, porque a rigor, os grandes focos da fiscalização de São Paulo, por exemplo, outros estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, mas São Paulo principalmente, por essas enormes coincidências, dá sempre nos estados que dão benefício na importação, né, para não ficar só no Espírito Santo, também em Santa Catarina, por exemplo. Né? Então, os temas se misturam. Né? E em termos de auto de infração, né, os valores, vamos dizer, decorrentes de um auto de guerra dos portos são muito superiores à mera glosa, vamos dizer assim, da guerra fiscal. Né? Então, o imposto tem também a glosa. Então, ele cobra um imposto com todas as multas e aqueles juros estratosféricos de São Paulo, né? E ainda ele glosa, porque como tem a segunda perna da operação, né? Ele glosa também o crédito. Então, vem um auto assim, que é um negócio... Monstro. É um monstro. Agora, mais que o dobro da glosa. Exatamente. É o triplo, mais ou menos. Agora, como o Maurício colocou, existem problemas que vão além do que o Supremo começou a enfrentar. Né? Esse é um, né? De serem operações, né, nas duas pontas ali, entre empresas do mesmo grupo econômico. Então, ele diz, olha, aqui você tem quase que... muitas vezes, inclusive, ele acusa que é simulada a operação. Né? Ele descaracteriza a encomenda para conta e ordem, aí, de fato, é matéria de prova. O Supremo não examinou isso e nem poderia. Né? E nessa situação, em que é mesmo grupo, por exemplo, né, até me parece a necessidade de avançar outras questões, porque essa situação é disciplinada, por exemplo, pela legislação de preço de transferência, que trata isso como uma operação regular. O que você faz é ajustar a base de cálculo. Carga tributária para fins de imposto de renda e contribuição, mas é uma operação lícita, disciplinada na legislação. A Secretaria de Fazenda toma algumas situações como essa para descaracterizar, por exemplo, uma conta e ordem, uma operação de importação por encomenda, para chamar de conta e ordem. Há muitas situações em que se alega que é uma operação simulada, né? E aí o que acaba indo ao judiciário se a minha operação é de encomenda ou é de conta e ordem, aí entra naquele mundo de provas que a gente sabe que é um negócio complicadíssimo. Né? Outra situação como essa que nós enfrentamos também, né? E a depender do tipo de produto, você tem de fato a entrada física, por exemplo, em estabelecimento em Santa Catarina ou no Espírito Santo, mas os produtos ficam lá poucos dias. Né? Ficam lá 2, 3 dias, 5 dias. Tem questões de logística envolvidas nisso.
os fiscos estaduais de São Paulo adotam isso como uma premissa, que essa entrada é meramente para aproveitar um benefício fiscal, descaracteriza, usa a lei complementar da dissimulação, lá, o parágrafo único do artigo 116 do CTN, para descaracterizar negócio jurídico. Então, o Maurício colocou bem, o Supremo definiu algumas balizas, mas os casos concretos, o Supremo não resolveu, né? Vão parar nos tribunais de justiça, que é quem vai examinar a prova, né? E aí, infelizmente, né, os advogados entram quase que numa loteria, né? Dependendo da Câmara, você tem desembargadores melhores, né, desembargadores piores, e, enfim, vai fazer parte aí do dia a dia das empresas, né, para essas situações, porque muitas dessas não estão regularizadas aí com a Lei Complementar 160. Eu vou ter que melhorar minha qualidade de prova, eu vou ter que ter estudo econômico para suportar a justificativa logística de uma determinada operação. Para ficar um exemplo, né? Eu tenho empresa em São Paulo que o fisco diz, você importou por Santa Catarina só para aproveitar o benefício. Sim, mas o Porto de Santos, todo mundo sabe, é o caos, né? O índice de roubo de carga ali, subindo a serra, é altíssimo, né? Então, às vezes, a importação por Santa Catarina se justifica, ninguém vai dizer, não tem um benefício fiscal, mas também por outras questões. Uma né? questão logística, né? Assim, de perda de carga, de custo de seguro. Tudo, né? Então, são questões aí da economia do negócio, da parte econômica da estrutura de um negócio que vão ter que ser discutidas, porque o Supremo não vai enfrentar isso aí, o STJ não vai enfrentar isso aí, e aí, a partir do momento que o Supremo estabeleceu lá a premissa, o fisco vai tentar puxar para o seu lado o que o Supremo diz, né? E os contribuintes vão ter que fazer o exercício no sentido inverso. Então, né, entrando aí no que o Maurício falou, né, mas com muita... um caso aquele que o Supremo estabeleceu uma regra, mas não resolveu os casos concretos. E até a questão do... É perigoso isso, porque assim, né, existe uma certa confusão. A gente tem lá as súmulas que determinam que não pode revisar prova, rever prova no STJ do Supremo. Mas uma coisa é você rever prova, né? E mesmo na Câmara Superior do TIT, uma coisa é você rever prova. Outra coisa é qualificação jurídica de fatos. Você não pode rever os fatos que estão provados. Eu vou rever aqui a operação para ver quem que fechou o câmbio, quem não fechou o câmbio, quem assumiu o risco e não assumiu o risco. Isso realmente não pode ver. Agora, a partir do momento que você tem estabelecido os fatos do processo, qualificar esses fatos, seja como encomenda ou conteúdo, me parece que sim, pode ser feito em um curso especial, extraordinário, ou no TIT, enfim. Então, também, isso é um pouco perigoso, né? Porque me parece que há uma confusão aí nos tribunais, né? Com qualificação jurídica de fato, que é uma coisa, que não é reexame de prova, com reexame de prova. Então, isso também é uma questão que nós aqui, quando a gente tem um novo processo, a gente tem que deixar bem claro que, olha, não quero que seja revista a prova. Os fatos estão aí. Eu quero que a qualificação jurídica seja diferente para que se encaixe no lead case do tema 520. Acho que esse seria o ponto. E a interpretação compreensiva, né, que a gente fala, né, Maurício, que e poder fazer, porque aí agora cada caso que chegar lá vai ser necessário o exercício do distinguish para dizer, olha, esse caso cai meu aqui, esse caso cai aqui. Eu acho que esse é o maior exercício que a gente vai ter agora para os casos que vão ter que subir para poder mostrar a distinção do que foi de fato julgado. Agora, especialmente, acho que no caso que o Daniel trouxe, onde a confusão está pior ainda. Acho que no caso para onde devido o ICMS, me parece que é mais fácil de a gente encaixar, colocar nas caixinhas os casos que vão chegar, o que tem para serem julgados. Mas no caso da guerra fiscal, acho que aí a situação é um pouco mais complexa, porque envolve entender o que vai ser entendido sobre a própria Lei Complementar 160. Exato. O primeiro recurso a ter sido julgado, o primeiro caso a ter sido julgado, na minha opinião, deveria ter sido a ADIM da Lei Complementar. Aliás, Lu, eu vou fazer um gancho aqui, né? Em relação a isso, porque é um tema que eu gostaria aqui de discutir com vocês. Tem uma pergunta aqui no Q&A, né, que tem a ver com a lei complementar e com o que a gente estava discutindo agora, né, que é se a validade no auto de infração estaria condicionada à declaração de constitucionalidade da lei complementar 160. E aí eu gostaria de dar uma emendada também, porque tem um ponto que é muito sensível para as vendas diretas, que é a questão de quando que um regime especial se enquadraria, poderia ser conceituado como um incentivo fiscal, né? Por exemplo, uma MVA reduzida, porque a gente sabe, né, que na legislação eles estabelecem como base de cálculo o preço sugerido, né? Em todos os estados, com exceção hoje de Minas Gerais,
para quem não tem centro de distribuição ou distribuidor exclusivo, que é preço sugerido na legislação. Mas em todos os estados você tem uma MVA. Muitas vezes essa MVA ela é um valor inferior ao preço sugerido e nem poderia ser diferente, porque o preço sugerido não leva em consideração descontos comerciais e autoconsumo, a gente sabe disso. Então, assim, depois se vocês puderem também dar um indicativo, alguma diretriz que possa indicar se é ou não um incentivo fiscal, se enquadraria nisso. Né? A gente até fez um estudo quando teve a publicação da Lei Complementar 160, né? E aí a gente colocou, olha, não é uma regra geral, mas vocês podem se atentar a determinados pontos. Vocês conseguem abordar isso? Você estava falando da Lei Complementar 160, só dessa questão do auto de infração, não sei que depois quem quer responder, que é uma pergunta que estava aqui no Q&A, e essa questão se uma MVA reduzida, uma MVA menor, por exemplo, eu acho que quando você tem um centro de distribuição e você consegue uma MVA, sei lá, de 10%, 15%, uma MVA zero, fica mais claro que pode ser enquadrado como um benefício. Mas se de repente é uma MVA média, né, de 40%, 50%, vocês acham que pode ser considerado isso como um benefício fiscal? Sim ou não? Passo para vocês. Bom, vou pegar eu queria só poder fazer uma ponderação para o Daniel responder a pergunta, na verdade, né? Porque eu vou deixar para vocês verem. Porque, para mim, essa discussão passa, né, por o que é benefício fiscal, é a discussão que foi trazida de carga tributária, né? Que é essa confusão que está feita aí que o Daniel trouxe, né? De carga tributária reduzida, né? Imposto efetivamente pago, né, e alíquotas nominais, né? Quer dizer, você tem uma tributação que a materialidade é uma base de cálculo definida, uma alíquota nominal definida, um contribuinte definido, um fato gerador definido, ali você está definindo a materialidade do tributo. Quando agora, a aplicação do tributo, ela gera um efeito econômico, que é a carga tributária, né, efetiva e que depende de outros fatores que você... como, por exemplo, o crédito presumido. Então, na minha opinião, esse tema, para ser resolvido, vai precisar passar por essa problemática que o Daniel falou, do que a gente está discutindo como incentivo. Quer dizer, é um efeito econômico que reduz a carga, e aí cada um fica com uma carga distinta, quando todo mundo deveria ter a mesma carga para ter neutralidade, ou eu estou falando não de carga, eu estou falando de uma situação descrita que não é exatamente aquela que está descrita na lei, então, portanto, isso é classificado, é tratado como um incentivo. Então, se a lei fala que a base de cálculo é o preço sugerido, né? Qualquer coisa que não seja o preço sugerido, então, portanto, seria um incentivo fiscal se produz um efeito menor. E acho que tem que colocar aqui também que essa discussão de preço sugerido não pode ser analisada de forma divorciada de outros conceitos, como do direito concorrencial. Poxa vida, a gente está num sistema de mercado onde não se impõe preço à sua rede para frente ou a sua rede para trás, quem estava... Quer dizer, liberdade econômica, né, e livre iniciativa pressupõe essa liberdade de formação de preço. Então, a própria discussão de preço sugerido que está na Lei Complementar 87 de 96 não conversa mais com o direito concorrencial, que era de 94, né, que era... A primeira norma que a gente teve foi em 94, e depois já foi aperfeiçoada, e tem aí uma série de decisões do CAD sobre formação de preço, né? Sobre controle de preço que não pode existir. Então, será que ainda é válida? A discussão que eu coloco para mim, não é mais válida a regra da lei complementar que fala de preço sugerido, porque ela não tem adesão a todo o sistema jurídico concorrencial. Ferramenta de marketing para ser sugerido ali, né? Exatamente. Não é preço. Ninguém mais pode sugerir preço. Você pode dar para o seu cliente algumas referências, né? Você pode dar alguns balizamentos, né? De como ele pode formar o preço, mas você não pode impor preço, você não pode sugerir preço, sob pena de enfrentar, de você destruir o sistema de livre concorrência, o sistema de livre iniciativa. Você não pode fazer isso. Então, essa lei complementar, ela está usando uma condição que não pode mais existir no direito brasileiro, né? Eu acho que esse que para mim é o ponto. O catálogo, né, o chamado catálogo, na verdade, e eu uso isso aqui para mim, ele é um valor de referência. Ele não é sugestão de preço. Né? Exatamente, é uma mera referência para dar desconto, né? Então, você, a partir daí, usa parâmetros do seu cliente, né? A revendedora, aquela que tem mais frequência, se é para amigos, se é para parentes, se é para
pessoa que você tem pouco relacionamento e forma o seu preço. Porque, às vezes, ela faz preços diferentes no mesmo dia do mesmo produto para pessoas diferentes. Né? Coisa mais comum. Né? Então, agora, aqui, Dani, e esse ponto, né, da redução da base de cálculo, né, na venda direta, ele é por pressuposto complexo. Né? Nós não temos obrigações, os deveres instrumentais cumpridos pelos revendedores, né? Temos essa legislação que prevê o preço sugerido, que na verdade não existe, que você tenha um valor de referência, né? O próprio STJ, enfrentando uma questão correlata, que é do setor de medicamentos, que é aquele preço, aquela pauta da CEMED, o STJ já decidiu que sim, a lei é válida, mas se for demonstrado que não corresponde à realidade, não pode ser aplicado. Então, o próprio STJ, de alguma maneira, já interpretou uma situação correlata, dizendo que, olha, está na lei, mas ela não pode ser imposta se ela, vamos dizer assim, não conversar com a realidade. Né? E, no fundo, é o que o Supremo... Desculpa, Daniel, tem um ponto que é importante, né? No caso de medicamentos, você ter pauta, você ter os preços administrados lá, né? No caso, a gente está falando das exceções em que se administra um preço no Brasil, que é medicamento. Mesmo assim, é preço máximo, né? Mesmo assim. É preço máximo e... Não é um fixo, né? Ele não é o preço máximo que você pode chegar, você não pode passar disso daqui, né? E por conta da natureza do que a gente está falando, que é medicamento, assim, como é administrado, na verdade, não é nem regulado, é um preço administrado, que você administra uma certa tolerância de margem. Isso vale para combustível, isso vale para medicamento, isso vale para energia elétrica, isso vale para telecom. Mas isso não tem, por conta da estrutura de relevância que esses itens têm na economia, do produto. Mas não porque a gente está aqui num espaço de controle de preço, vis-à-vis o que foi o controle, o tema do frete mínimo também, que está lá pendente para ser julgado, entendeu? E que acho que aquilo vai ser uma referência importante. Mostrar que essa é uma situação ainda mais aguda. Né? Exatamente, é mais aguda. E isso o judiciário não aceitou, porque está escrito lá. E, no fundo, é o que o Supremo, quando validou a substituição tributária, falou. Né? O Estado pode presumir, mas não pode colocar o que ele quiser de preço lá. Né? Adotar uma ficção de que aquele... Porque hoje, né, o catálogo, né, o preço sugerido, ele deixou de ser uma presunção para ser uma ficção. Essa é a verdade. Né? Virou pauta, né? Quase que vira pauta, né? Tem gente que vende pelo catálogo. Sim, mas você usa a base de cálculo presumida, né, da substituição tributária, não é pelo que alguns fazem, é pelo que a média de mercado pratica. Né? Agora, nesse tema, Adriana, pegando o gancho, eu acho que é importantíssimo para a gente chegar aqui em MVA reduzida, né, nós temos o completo caos pelo seguinte, né, porque são pouquíssimos estados que fazem estudo para apurar qual é a margem. Né? Então, botar no decreto lá, a minha margem é 63. Bom, tem base em quê? Não, eu fiz um levantamento que ninguém sabe de onde saiu. Né? E aí nós precisamos entender que a substituição tributária, né, ela dentre as ferramentas aí que o Supremo validou nos últimos tempos, uma que é utilizada, né, como técnica de facilitação da arrecadação. Deveria ser isso. Né? Facilitação de fiscalização, facilitação de realização dos trabalhos dos times fiscais, onde buscar vamos dizer, a capacidade contributiva, né? Concentrar esforços em fiscalizar grandes contribuintes. Agora, isso não autoriza os estados a estabelecer a margem de agregação que eles querem. Né? E aí, qual é o ponto que nós temos? Para a gente dizer se há uma base de cálculo estabelecida a partir de uma MVA reduzida, que seria, em tese, passível de caracterização como um benefício, primeiro você tem que saber se a base, vamos dizer, original, ela está correta. Né? Então, eu tenho na legislação uma margem para um determinado segmento ou para determinado conjunto de produtos de 60, e aí se autoriza que as empresas usem lá no regime especial 40. Para ilustrar aqui. Bom, mas esta de 60 foi estabelecida a partir de um estudo, né? Porque nós temos aqui duas premissas. Né? O dever de estabelecer qual é a margem correta é da administração tributária. Né? Então, se ele não estabeleceu, através do estudo, do levantamento, agora pelo próprio protocolo, pelo próprio convênio, com participação de entidade de classe e contraditório,
ele não pode pressupor que uma margem abaixo daquela está em desacordo com o que é praticado no mercado. É claro, nós temos as situações extremas, né? Se é margem zero, né? É, por pressuposto, um benefício, porque não há qualquer tributação na agregação. Isso, né? Mas nós estamos tratando, acho que, deste problema, estamos tratando de outro, né? Como você colocou, e o 50, e o 40, versus o 60 e o 70. Né? Além disso, há um outro ponto aqui, e isso é muito importante, né? Que o fato de existir um regime especial, e a gente sabe que os estados, para conceder o regime, muitas vezes exigem contrapartidas, né? Porque no setor, se eu não conseguir o regime, eu vou ter muitas vezes enorme dificuldade de operar, né? Ele coloca isso daí como se a gente... O documento do regime especial aparentemente espelha um favor do Estado. Olha, estou deixando você fazer isso, estou te colocando essa margem, mas você vai ter que colocar um CD aqui, ou vai ter que aumentar a arrecadação todo ano, etc. Agora, não necessariamente a margem que está lá é uma margem abaixo do que seria praticado no mercado. Né? Não é porque está no documento que é um regime especial e se exige contrapartidas que você tem ali uma base de cálculo reduzida por uma MVA inferior e é um benefício fiscal. Então, Ou seja, né, Daniel, desculpa até, assim, mesmo tendo um documento, assim, uma negociação com contrapartidas, isso não é premissa para eu considerar que aquilo é um benefício fiscal. Exatamente. Né? E como você bem falou, nós temos poucos estados que têm pesquisa de mercado, a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são os únicos estados que têm pesquisa própria em vigor, né, na venda direta, e nós temos um mundo em vendas diretas, né? E a maioria dos estados hoje tem uma MVA única para o setor. E nós temos, assim, cosméticos, vestuário, utensílios domésticos, que têm margens de valor agregado diferentes, né? Então, assim, não precisamos considerar isso como um benefício, né? Até para ilustrar isso daí, nós vamos ter situações de todos os tipos, né? Porque cada estado trata de um jeito, alguns existe lá, vamos dizer assim, um modelo de regime especial para as empresas, outro negocia caso a caso, você tem de tudo. Agora, o que nós já vimos, e isso infelizmente é da péssima política feita no Brasil por algumas das autoridades públicas, né? Você tem lá um regime especial com uma determinada margem, né? E troca o governo. Né? Então, o governo da linha política ideológica tal estava lá na época que deu o regime e aí tem eleição, entra outro. O governo que entra vai lá e diz o seguinte, eu vou revogar o seu regime especial porque ele era um benefício fiscal indevido. Quando, na verdade, o discurso que muitas vezes tem por trás disso, e nós já ouvimos coisas absurdas, a Lucilene, então, múltiplas, né? O sujeito querendo construir estádio de futebol, tendo que aumentar a margem de valor agregado. Né? Então, ele vem e diz, olha, você tinha um benefício fiscal indevido, agora eu estou colocando a margem certa. Só que isso, muitas vezes, é uma falácia. Muitas vezes, eu diria, na maioria esmagadora das vezes, não tem estudo que suporta a margem nova. Então, é uma situação que a gente vai sempre ter que olhar para o caso concreto, né? E há uma premissa, eu gosto de enfatizar isso aqui, porque na venda direta, me parece que é uma premissa básica aqui, gente. O dever de estabelecer a margem por estudo é do Estado. Então, se o Estado não fez o estudo e quer aplicar a ST, ele não pode dizer que alguém está praticando abaixo do mercado, em qualquer situação. O benefício a um contribuinte, no caso da margem de valor agregado, ele não decorre da previsão legislativa versus o regime especial. Porque mesmo a previsão legislativa, como a gente mostrou no caso de medicamento, né, se ela não estiver pautada na realidade econômica, ela pode ser afastada. Né? Bem ou mal que o Supremo julgou na restituição do ICMS-ST. Né? Se não corresponder à realidade econômica, tem que devolver. Aqui a gente não tem essa situação, porque é a particularidade do canal. Né? Então, para tentar, né, dar uma ideia geral disso aqui, né, você vai ter sempre que olhar caso a caso. Há, obviamente, situações extremas, né, e acho que não é esse o cerne do problema aqui. Agora, se o Estado não tiver um estudo, um levantamento que indique razoavelmente qual é a margem praticada naquela unidade da federação, que não adianta o Estado lá da região norte dizer, não, mas São Paulo tem um estudo com MVA de tanto. Isso não tem validade jurídica nenhuma. Né? Ou a região sul aqui
fez um levantamento, a gente acha que não, é por unidade da federação, por metodologia estatística, né? E aí vai ter a discussão se está melhor aplicada a metodologia ou não. Então, a princípio, né, me parece que ter uma MVA menor do que aquela que seria prevista formalmente na legislação ou que outros contribuintes praticam, ela não é, por pressuposto, um benefício fiscal, né? Pode ser, mas para isso o Estado tem que mostrar que a época que foi concedida, ele tinha como demonstrar que a prática de mercado revelava que a margem de agregação era outra. Então, no fundo, a gente acaba entrando sempre em discussões de teses jurídicas, né, misturadas com questões de fato aqui. Né? E outra, de prova, né? E que é uma prova tão difícil, né? No nosso caso, é só uma pesquisa de mercado extremamente complexa, né? Por conta da falta de emissão da nota fiscal pela força de vendas, né? O consumidor final. Quer dizer, tem uma série de peculiaridades no caso do setor de vendas. Gente, nós já extrapolamos o tempo, precisamos terminar. Só uma observação com relação à última observação do Daniel. Duas coisas. Eu ia falar uma coisinha também. Primeiro, tá bom, vamos lá. A gente vai... Só para terminar, mas primeiro, que aqui a prova, né, não tem inversão de prova, né? A prova de qualquer coisa aqui deve ser do fisco. Agora, a gente tem que separar o caráter da administração pública do caráter político. Quer dizer, muda o governador, muda será quem for, mas a administração pública, a administração fazendária não muda. Então, se aquela administração pública fazendária concedeu uma margem, supostamente, porque aquilo responde a um estudo que ela concorda que retrata a realidade, como que depois ela alega a sua própria torpeza e diz, não, esse estudo que eu, administração pública, fiz, não revela a realidade. Acho que tem que ponderar isso também, porque uma coisa é o critério, é o caráter político que acaba gerando algum tipo de influência na administração pública fazendária, a outra coisa é a administração em si, que ela não muda, ela não se altera. Então, como que eu que produzi o ato, agora eu venho e digo que o meu ato é inválido, né, Daniel? Tem um problema complexo. Eu vou fazer uma ponderação parecida com a sua. Na verdade, é um ato do poder público, né, fixar a margem. Tem que ter, aí tem a lei complementar que fixa ali as balizas, né? A lei 37 fixa ali as balizas da base de cálculo do ST, então aquilo ali precisa ser respeitado. Se não for, até o próprio Instituto da Substituição Tributária está em xeque, né? E aí, assim, a partir do momento que você tem um documento do Estado lhe dando um MVA, aquilo ali, enfim, é o que prevalece. Agora, isso aí a gente está falando do ponto que semântico, né, sintático, o que é benefício, o que não é, o que se enquadra na legislação, o que não se enquadra. Agora tem o pragmático, né? Porque, assim, o Estado vai lhe dar esse MVA num regime especial. Aqui é diferente da guerra fiscal, quando você tem dois Estados envolvidos. Como a gente está falando de distribuição tributária, ou seja, é o próprio imposto dele, né? O mesmo Estado, não vai ter ninguém para glosar crédito, né? E seria muito estranho o próprio Estado te autuar por algo que ele te deu. Aí é o que eu ia falar que você acabou de dizer. E aí é um ato do Estado. Então, e aí o princípio da confiança legítima, a segurança jurídica, etc. Isso, ele alega a sua própria torpeza? Como que funciona isso? Exatamente, né? Porque pragmaticamente é difícil acontecer, né? E no final do dia, quer dizer, o fato de eu ter dado um incentivo para reduzir a MVA, ali, se é que é incentivo, não vai mudar. Quer dizer, eu não vou deixar de ter um consumidor em Minas, né? Olha, esse consumidor como consumiu em Minas, só consumiu em Minas porque a MVA aí é menor, então ele teria consumido aqui no Rio de Janeiro. Não é verdade, a gente está falando de um tributo na ponta da decisão final do consumidor, né? Então, quer dizer, acho que a ponderação do Maurício fecha bem essa resposta aí que os associados precisavam, né? Tá. Gente, vamos para fechar 30 segundos. Vamos lá. Eu anotei aqui, né, sobre o tema do ISS, né, que é também um problema na franquia, né? Mas queria dizer que a gente tem algumas situações, né, em que os tribunais de justiça dos estados, pelos seus órgãos especiais, declararam a inconstitucionalidade da legislação, né? Isso, vamos dizer assim, tem um efeito vinculativo no âmbito dos estados, né? E nós temos clientes com essa situação, eu imagino que a Lucilene tenha, possivelmente o Maurício. E aí, a despeito do Supremo ter julgado e ter lá os embargos de declaração, nós temos uma questão aí importantíssima, que é a aplicação, que eu fiz referência, da lei de introdução à LINDB, porque você tem, nesses casos, né, me parece, né, uma alteração de jurisprudência. Tá? E aí, essa alteração de jurisprudência ela só poderia produzir efeitos para o futuro. Aí, se o corte vai ser a decisão do Supremo, ou a publicação do acórdão, o trânsito em julgado, a gente vai ter discussões.
Com dois detalhes nesse ponto da Lindsay, né? Quem vai ter que enfrentar a rigor à Lindsay é o Superior Tribunal de Justiça e não o Supremo, porque é a interpretação da lei, né? Se cabe a Lindsay nesse caso ou não. E aí, isso acho que é uma boa notícia, né? Nós identificamos aqui no escritório, né, numa pesquisa, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, já é posterior ao julgamento do Supremo, mantendo os efeitos da situação passada e na fundamentação invocando a própria disposição da lei de introdução, né? Então, fechar isso aqui, que não existem apenas más notícias no mundo, né? Então, tem coisa também para a gente dar algum conforto aí para a situação, né? Mas era só esse item aí que eu queria pontuar para fechar. Gente, super obrigada. Assim, eu acho que a gente poderia passar ainda muito mais tempo discutindo. A gente teve um público bem seleto e grande interessado na nossa discussão. Tem outras decisões, tantas que a gente queria ter discutido aqui, né? Do ICMS antecipado, do DIFAL, mas aí nós tivemos que escolher 3 decisões, senão nós ficaríamos uma manhã inteira. Né? Fazemos outra depois. Fazemos outra. Tem só uma pergunta que ficou em aberto, não sei se a gente consegue responder assim em 1 minutinho, porque a gente de fato já passou do nosso tempo, que perguntaram como é que fica em relação ao crédito presumido de Manaus. Foi o Márcio que perguntou. Alguém consegue responder assim em 30 segundos? O crédito presumido de Manaus em relação à decisão do STF. Tem uma discussão, né? Eu imagino que seja a Zona Franca, né, de Manaus. Zona Franca, acho que é. Tem uma discussão se a Lei Complementar 24 se aplica ou não à Zona Franca de Manaus, né? Porque tem um último artigo da Lei Complementar 24 diz lá que não se aplica justamente à Zona Franca de Manaus. Só que mesmo assim, no estado de São Paulo glosa, né, créditos de Manaus, a discussão jurídica é super complexa, não dá tempo para explicar, mas e o TIT, em alguns casos, mantém, né? Eu lembro, eu fui lá juiz, a minha Câmara não, mas a maioria das câmaras mantinha os autos de infração. Então, isso é uma discussão. E aí, quem entrou com a DIN contra a Lei 160 foi justamente o Amazonas, né? Porque ele está nesse limbo aí de estar ou não beneficiado pela Lei 160. Então, assim, resumindo, aí temos argumentos extras, mas vamos ter que deixar... Eu acho que não deveria haver discussão quanto ao crédito presumido de Manaus, porque Manaus não faz parte da Lei Complementar 24, né? Então não tem essa discussão para Manaus, mas na prática tem, na pragmática o Estado os glosa. Então, assim, se aplica, né? Então essas decisões do Supremo também se aplicam, né, a Manaus. Não sei se o Daniel quer complementar alguma coisa, mas eu vejo assim. Tá ótimo. Gente, nós vamos precisar fechar. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Vocês são grandes parceiros da BVD. A gente sempre conta aí com vocês, com as contribuições. Agradecer a todos que participaram aqui também. Lembrar que nós temos um webinar dia 17 de setembro sobre dimensionamento social das vendas diretas. Nós conseguimos a Aline Cardoso, que é a secretária municipal de Desenvolvimento e Trabalho, né, que ela tem um trabalho maravilhoso à frente de um desenvolvimento de empreendedorismo na capital. Ela também é muito próxima, né, do governador, então acaba contribuindo também nas discussões do Estado de São Paulo. Nós teremos ela conosco para falar sobre dimensões social das vendas diretas, dia 17 de setembro, às 10 horas. Espero que vocês possam participar. Lucilene, Daniel, Maurício, muito obrigada mesmo por todas as contribuições. E vamos aguardar um próximo, né? Acho que ficou um gostinho de quero mais. Quero mais, né? Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau.